se Deus falasse assim: você viu o coração do meu filho Jó? Você viu como está o coração dele? E essa palavra fala sobre o íntimo, sobre a parte de dentro, né? Sobre a nossa alma. Então essa pergunta que Deus faz, né, ao inimigo: você viu o coração de Jó? E aí Deus vai dizer aqui o que Deus viu, como Deus viu Jó, e Deus fala um pouco do conhecimento dele sobre Jó, e Deus diz assim: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então Deus dá aqui o seu panorama sobre Jó, faz um resumo da vida de Jó, mostrando que Deus conhecia Jó. E o inimigo responde aqui, né? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Então o diabo, ele questiona, né, aquilo que Deus fez. Será que você conhece Jó mesmo? Ou eu conheço mais do que você? E aí Jó vai fazer, Satanás vai fazer aqui alguns argumentos sobre a vida de Jó. Mas vamos orar. Curva a sua cabeça por um instante. Querido Deus, o Senhor que conhece os nossos corações, estamos, Senhor, diante de Ti, sem poder esconder nada, porque o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor conhece as nossas intenções, o Senhor conhece os nossos sentimentos, o Senhor sabe quando nos abatemos, ainda que mantenhamos um sorriso, o Senhor conhece quando a tristeza está oculta, ou, Pai, quando tentamos mascarar algum sentimento sobre alguém ou sobre algo. Para Ti, Senhor, não há como ocultar. Os nossos corações estão aqui diante de Ti, o Senhor sabe o dilema de cada um, com quais questionamentos entramos na Sua presença, qual é a nossa convicção em Ti, se estamos fortalecidos na graça, se há fé em nosso coração, ó Deus, ou mesmo se estamos vacilando, se o medo tomou conta de nós, ou se a confiança está predominando. Não há como esconder nada de Ti, Senhor, porque o Senhor tudo conhece. O Senhor que sonda o nosso coração e nos deu esta direção, esta palavra, Senhor, que ela encontre em nosso coração um lugar, ó Pai, para que ela venha repousar e produzir frutos. Não deixe que venhamos nos distrair com nada, Senhor, mas que a Tua palavra seja clara aos nossos ouvidos, venha entender. Ó Deus, se eu falhar na comunicação, ó Pai, que o Teu Espírito traga esclarecimento, traga entendimento, Senhor, para que saiamos daqui fortalecidos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quem te conhece melhor? Quem realmente sabe quem você é? Aqui nós temos um parecer, né, a respeito de Jó, onde Deus fala e depois o diabo vem e tenta desfazer o que Deus falou, e ele continua aqui no verso 10 dizendo assim: acaso não pusesse uma cerca em volta dele? E realmente Deus cercou Jó. O que o diabo está questionando foi algo que Deus fez, uma cerca em volta dele, da família e de tudo que ele possui. Então Deus realmente cercou Jó, derramou sobre ele a sua bênção, derramou sobre ele a prosperidade. Não é à toa que Jó se tornou o homem mais importante daquela época, daquela região, o homem mais próspero, mais rico, uma referência naquele lugar. E aí ele diz assim: tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz. Então olha, a responsabilidade da prosperidade, né, o motivo, o que faz Jó progredir é o Senhor mesmo, né? Então o próprio Deus era responsável pela bênção na vida de Jó, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra, mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, com certeza. E ele diz: com certeza ele te amaldiçoará na tua face. É como se Jó dissesse assim: olha, quem conhece o homem sou eu conheço, você não sabe nada sobre isso. Você comprou a fidelidade de Jó. Quando você o abençoou, quando você o cercou, você na verdade só tem Jó porque você paga para Jó te adorar, para Jó te servir,
Tira tudo isso dele e você vai ver que ele vai te negar, que ele vai realmente te abandonar. E Deus, ele consente nesse plano, né, do inimigo, só faz uma ressalva no verso 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está dizendo, muito bem, pode fazer, executar o seu plano, tudo o que ele possui está nas suas mãos. E o inimigo, ele só tem autoridade, ele só consegue mexer com os filhos de Deus, seja na sua parte financeira, na sua saúde, nos seus sentimentos, em qualquer área que o inimigo tiver acesso em nossas vidas. Ele só tem esse acesso se Deus permitir. Ele precisa pedir permissão, assim como Jesus falou, né, para Pedro, falou assim: olha, Satanás pediu permissão para cirandar a sua vida, para te provar, e Jesus concedeu, né, que o inimigo viesse provar a Pedro, mas Jesus disse assim: mas eu já roguei ao Pai, para que quando você se levantar, né, ou quando você se converter, quando você der meia volta, você fortaleça os seus irmãos. Então, diante daquilo, Jesus já estava garantindo o retorno de Pedro, né? Nós vamos ver aqui que quando Deus permite uma intervenção assim, é porque Ele realmente já viu em nós a força suficiente para atravessar qualquer privação, qualquer provação. Então, Deus apenas, né, fez uma ressalva aqui: apenas não encoste um dedo nele, né? Então Deus falou assim: olha, você vai lá, pode mexer em tudo que Jó tem, só não encosta o dedo nele. E aí Satanás se aproveitou disso, né? Diz que então Satanás saiu da presença do Senhor e ele foi executar o seu plano diabólico. Você sabia que todo plano de Satanás é diabólico? É diabólico, tudo que ele faz é diabólico, tudo que ele faz é maligno, não sei porquê, mas o diabo é diabólico, né? E ele foi lá executar o seu plano diabólico, já que só não podia tocar em Jó, então ele foi com tudo. Falou: só não toco nele, então eu vou tocar em tudo. E aí diz que ele foi lá e enviou homens que roubaram todos os bois e jumentos de Jó. Jó tinha 500 juntas de boi, ou seja, juntas, então são pares, né? Eram 1000 bois que ele tinha 500 jumentos, né? Então foi tudo numa leva só. E diz que ainda mataram os seus empregados, só sobrou um para vir e contar a história para Jó. Diz que esse que veio contar, ele nem concluiu o que estava falando, já veio a outra notícia e disse: olha só o que diz a palavra, caiu fogo de Deus. Ou seja, foi algo que Deus permitiu. Caiu fogo de Deus do céu e queimou as ovelhas. 1000 ovelhas Jó tinha, foram todas de uma vez virar churrasco junto com os empregados. Não são só animais que estão morrendo aqui, também pessoas estão, todos aqueles que estavam debaixo, né, do cuidado, da autoridade de Jó, está sendo mexido. Diz que esse nem termina de falar, chega outro dizendo: olha, vieram aí povos inimigos e também levaram os seus camelos. Jó tinha 3.000 camelos, né, e foram todos roubados e ainda mataram os empregados. E como nos outros episódios episódio, sobrou apenas um para contar a história. E quando esse ainda não tinha terminado, vem a pior de todas as notícias. Diz que veio um vento forte do deserto e atingiu a casa onde os filhos de Jó estavam reunidos, celebrando o aniversário de um dos deles. E aí a casa caiu sobre eles e matou todos os filhos de Jó. Jó tinha 7 filhos homens, mais 3 mulheres. 10 filhos morreram de uma só vez. O verso 20 diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou-se o manto e rapou a cabeça. Jó não escondeu de Deus o seu sentimento. Jó não fingiu. Esse ato de raspar a cabeça, rasgar as vestes, Jó estava mostrando o quão ferida estava a sua alma, a sua dor, o seu sentimento, né, a sua tristeza. E diz assim: então ele prostrou-se no chão em adoração.
A maior adoração que um ser humano pode dar a Deus é justamente em um momento de desespero, um momento de perda, que Jó se prostra e dirige a Deus a sua adoração. E o que ele diz? Ele diz assim: eu saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei. Jó não considerava nada do que ele tinha como sendo seu. Ele entendia aquilo que Jesus vai explicar depois aos seus discípulos, que ele era apenas um dispenseiro, ele era apenas alguém encarregado de cuidar dos bens do seu Senhor. Por isso que ele diz: olha, eu nasci nu e nu vou voltar. Diz que a nossa vida são um momento, entre dois períodos de nudez, do nascimento e da morte. E aí ele diz assim: o Senhor deu, o Senhor levou, e louvado seja o nome do Senhor. Jó suportou aquele momento. Então o diabo estava equivocado quando ele disse: eu tenho certeza que ele vai te negar. Quem conhecia o coração de Jó era Deus, que disse que Jó era íntegro e não se venderia. Então, em tudo isso, diz lá no verso 22, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Ele não atribuiu culpa a Deus. Às vezes a gente fica assim: Deus, por que isso? Deus, aonde o Senhor está? Deus, por que o Senhor não está vendo isso? De certa forma nós estamos falando: Deus, a culpa é sua, se me veio algo assim, Deus, o que está acontecendo aí? Diz que Jó não fez isso. E aí no capítulo 2, verso 3, essa conversa continua. Mais uma vez, o inimigo vai lá e se apresenta diante de Deus e diz assim: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Deus faz a mesma observação. Ele está dizendo: você viu lá o coração de Jó? E aí ele repete, dizendo assim: olha como eu conheço Jó. Ele vai repetir a mesma coisa: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Só que agora Deus acrescenta, o currículo de Jó agora tem mais uma referência, e Deus cita ela, diz assim: ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Deus está dizendo: olha, ele permanece íntegro. E aí mais uma vez, o inimigo vai dizer: não, você não conhece nada sobre o homem, quem conhece sou eu. Ele diz assim: pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos. E mais uma vez ele diz: e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E mais uma vez Deus consente, dizendo: pois bem, ele está em tuas mãos. E dessa vez a ressalva que Deus coloca é essa apenas: apenas poupe a vida dele. Olha que dureza. Vocês já viram alguns filmes que alguém vai ser torturado pelo inimigo? A pessoa é presa, eles querem arrancar algo dessa pessoa, aí junto com aquele que vai fazer a tortura, fica um médico. Para quê? Para preservar a vida daquela pessoa. Se a tortura for muito forte, aquela pessoa pode morrer durante a sessão de tortura. Então fica o médico lá, vendo os batimentos, vendo a reação vital dele, para que a pessoa não morra durante a tortura. Era isso que estava acontecendo aqui. Deus falou assim: só poupe a vida dele. Então você pode fazer agora tudo, só não tira a vida. E diz que o inimigo saiu da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas que iam da sola do pé até o alto da cabeça. Assim como ele não poupou nada de Jó, quando foi para tocar na saúde, foi da planta dos pés até o couro cabeludo. Jó estava coberto de feridas, o seu corpo inteiro com feridas, e disse assim: então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava sentado nas cinzas, de tamanha agonia que esse homem sentia.
e agora vem, né, a sua esposa, a única que sobrou da família, né, a esposa vem e diz assim: você ainda mantém a sua integridade? Aqui se trata de integridade, se trata de coração, né? Por isso que Deus diz: olha, você viu o coração de Jó, e ela diz assim: amaldiçoe a Deus e morra. Diz que na versão original, né, o que ela diz na verdade é: abençoa e morra. Ela fala com ironia, por isso que a tradução coloca amaldiçoa, porque ela usa aqui a ironia para dizer: então abençoa esse Deus aí e morre, né? Mas no verso 10 mostra que Jó suportou. Diz assim: ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Mais uma vez, Deus estava certo quando ele disse e deu testemunho sobre a integridade de Jó. Satanás, ele pensa que conhece o homem. Satanás, ele quer mostrar que conhece, ele vem fazendo afirmações, dizendo: não, com certeza, ele vai cair, ele não vai aguentar, olha, isso que está vindo vai ser muito forte, você vai ver como ele vai se abalar, vai se prostrar. Quem sabe, né, ele até sentou nas cadeiras das faculdades aí para aprender, né, com professores, com psicólogos, antropólogos, né, sociólogos e todos esses que estudam o comportamento humano para tentar, né, retirar algo sobre o homem, descobrir o que o homem realmente sente, como tratar, como derrubar o ser humano, e quem sabe ele até estimula, né, as pessoas a estudarem mais para que ele possa ter esse conhecimento e com isso tentar destruir o homem. E tudo isso ele faz baseando nele próprio. Quando o inimigo fala, ele fala baseando em si próprio. Não era assim que Freud fazia? Ele fazia os seus estudos com base nele mesmo, no que ele sentia. Muito dos seus estudos, ele é o próprio instrumento de estudo, né? Onde ele vai contar histórias sobre os seus sentimentos terríveis que ele tinha lá sobre a sua mãe, né? E acho que todos pensam daquele jeito. Então, às vezes, é usada a referência própria para tentar ver o outro. Só que só Deus conhece o coração de cada um. Por isso que nós não podemos, não devemos, né, e não é direito nosso julgar o coração de ninguém. Então, ele afirmou: com certeza Jó vai ter essa reação. Olha, quando fizer isso, a reação de Jó vai ser essa. No entanto, ele estava enganado. Deus contemplou o coração de Jó e viu no Jó força suficiente para atravessar aquele dilema. Deus, ele vê o coração. Foi isso que ele afirmou para Samuel, quando o profeta Samuel vai lá ungir, né, rei, um dos filhos de Jessé, e vem lá o seu filho mais velho, e diz que Samuel olha para ele e vê, né, aquele homem imponente, e diz: com certeza eu estou diante do rei. Mas Deus diz assim: não, eu já o rejeitei. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. E ele diz assim: o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração. Por isso que Deus estava colocando o holofote sobre o coração de Jó. Há uma lei, né, de Newton, que ele fala sobre ação e reação. Ele diz que toda ação tem uma reação, né? Então, quando se coloca uma força sobre algo, né, aquele objeto que está sendo pressionado, ele vai ter uma reação, né? Quando eu pressiono esse púlpito, né, há uma resistência. Essa resistência é a reação, como se a força que eu estou colocando lá, ela volta para mim, e aí vai entrar uma questão sobre massa, né? Qual tem maior massa, qual vai deslocar qual, mas uma ação tem uma reação, e o diabo disse: olha, quando tiver essa ação contra a vida de Jó, a reação dessa vai ser te negar. Mas Deus, que conhece tudo, Deus sabia o que estava no coração de Jó, porque existe uma outra ação sobre as nossas vidas que tem uma reação.
Agora tem uma ação sendo derramada sobre a minha vida e a sua vida, e essa ação vem de Deus. Deus fez uma ação em nosso favor e agora há em nosso coração uma reação por causa do que Deus fez. Esta ação está lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 19, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então está dizendo assim, olha, a nossa reação é de amor, porque Deus nos amou primeiro. Então quando Deus nos amou, aquilo que Ele fez, o sacrifício foi algo tão poderoso que não dá para reagir de nenhuma outra forma a não ser amando. Então a nossa reação é amor. Jó estava tão imergido no amor de Deus, ele foi tão impactado por esse amor, que ele não podia reagir de outra forma a não ser amando. Então a sua reação é uma reação de amor e de louvor a Deus, e independente da ação do inimigo, a ação de Deus sobre a vida de Jó foi maior, e a reação de Jó foi louvar o Senhor. Todas as vezes ele adorava o Senhor e dizia: bendito seja o nome do Senhor. É isso que Paulo vai falar nas cartas, dizendo que nós temos que nos alegrar em todo tempo nós temos que louvar ao Senhor, ser grato por tudo. Paulo estava dizendo, olha, quando o amor de Deus está sobre a sua vida, quando você tem um contato com esse amor, quando você é alcançado por Ele, não vai haver nenhuma outra reação em toda a sua vida a não ser devolver amor. Por isso que o cristão é pressionado, quando a igreja sofre pressão tremenda, né, sobre ela responde em amor. Foi isso que impressionou César, quando ele colocou os cristãos na arena, e ele imaginava, né, que haveria uma reação, que os cristãos iriam negar a Deus, mas eles morriam, mas não negavam o Senhor. E com torturas terríveis, muitas vezes sendo queimados, né, eles não negavam a sua fé. Por quê? O amor que os alcançou, o amor de Deus foi tão potente sobre essas vidas, que eles não poderiam fazer outra coisa a não ser expressar esse amor. Deus te conhece. Deus conhece você no seu íntimo, Ele sabe como está o seu coração e o tamanho da sua fé. O Salmo 139 mostra isso. Diz assim no verso 1: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho ou quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Deus nos conhece, só Ele pode dar o raio-x, o diagnóstico preciso a respeito do nosso coração. Nós estamos diante de um Deus que Ele não erra quando Ele diz algo sobre alguém. E o salmista continua dizendo assim: Tu me cercas por detrás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Então aquela impressão, né, que o inimigo teve, que Deus cercava Jó, era real, da mesma forma como o Senhor nos cerca, por trás e por diante, por todos os lados. A mão do Senhor, o poder, a misericórdia do Senhor nos cerca. Nada pode nos alcançar, nada pode entrar nessa proteção de Deus, a não ser que Ele autorize. E Deus só autoriza quando Ele vê condição deste filho suportar esse momento. E o salmista fica tão extasiado com isso, que ele diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. O salmista se sentiu totalmente nu diante de Deus, e ele vai, né, no decorrer dos salmos falar assim: os teus olhos viram o meu embrião, né, quando eu estava sendo formado lá no ventre da minha mãe.
E ele diz assim: todos os dias, né? Ou todos os meus dias já foram escritos por ti no teu livro, antes mesmo de qualquer um deles existir. Deus já conhece-nos antes mesmo da gente vir a existir. Por isso, o olhar de Deus sabe exatamente quem nós somos. Os nossos dias foram escritos por Ele. Deus conhece o seu limite. Ele sabe até onde você pode ir, e tudo que nos sobrevém vai servir apenas para o nosso crescimento. 1 Coríntios 10:13 fala a respeito desta realidade, que Deus conhece o nosso limite. Diz lá que Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. E acrescenta dizendo assim: mas quando forem tentados, né, ou provados, eu lhes providenciarei um escape para que possam suportar. É esse Deus que nos ama, que nos protege, que nos cerca e que realmente está trabalhando para que eu e você sejamos aprovados diante dele. Você me devolver isso aí. Está apontado. E agora veio. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem você é. Lá em Mateus 16, o Senhor tem um diálogo com seus discípulos, e aí ele pergunta: quem os outros dizem que eu sou? Que comentários estão falando sobre mim? E aí os discípulos vêm e falam assim: uns dizem que você é um dos profetas, outros dizem que é Elias que ressuscitou. E eles começam a falar o que o povo estava dizendo. E aí Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz assim: muito bem, Pedro, mas essa revelação não veio de você. Quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. Só Deus dá um diagnóstico preciso de quem nós somos. E aí imediatamente Jesus olha para Pedro e diz assim: você é Pedro. Porque o nome dele era Simão. E Jesus diz: você é Pedro, que quer dizer pedra. Você é forte. E sobre essa pedra, né, Jesus, que estava sendo simbolizado ali, dizia: eu edificarei a minha igreja. Jesus sabia quem era Pedro. E Jesus fala isso antes de Pedro o negar. Antes, né, de ele dizer: olha, o inimigo pediu para cirandar você. O diabo pediu permissão para te provar, e para te tentar, e para tentar te derrubar. Só que Jesus já estava dizendo: mas quando eu olho para você, eu vejo a rocha. Eu vejo aquele que diante da aflição não vai cair, que você vai superar. E por isso, quando você voltar, você vai fortalecer os seus irmãos. Então esse é o Deus que nos conhece. Esse é o Deus que sabe exatamente quem você é. Para concluir, Isaías 43, verso 1 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatarei, eu o chamei pelo teu nome e você é meu. Não é interessante que a primeira tarefa que Deus deu ao homem foi colocar nome nos animais? Deixou que Adão colocasse nome. Deus, quando criou o homem, disse: olha, você vai dominar sobre tudo, sobre os animais, sobre os peixes, você vai dominar sobre todas as coisas. E aí Deus vai lá e diz assim: coloca nome nos animais. Dizem que quando a gente coloca nome, né, a gente se apega. E Adão estava colocando nome nos animais. Com isso, Deus estava dizendo: tudo isso é seu, tudo isso eu estou colocando ao seu dispor. E aqui Deus vem e diz assim: eu te chamo pelo nome, eu coloco o nome de você, porque você é meu. E a Bíblia diz que não esse nome que os nossos pais nos deram, mas existe um nome na eternidade que só Deus sabe. Esse nome está escrito em uma pedra branca.
E quando nós adentrarmos na presença de Deus, Ele vai revelar que nome é esse. E aí, diante deste nome, nós vamos dizer: realmente, o Senhor nos conhece e nós somos Deus. Amém? Amém. Se coloque de pé.